Suki uchava hikubanzi nawe ela hiona amarito yahosi yamina engeleni inkwao loko ita itemba itatwa nevula ndzinga kusi Jesu anaina Yesu anaina yena tembikile ndinga kusi Swilolami saveli switahunza inkwasho nemashaka yamina manganzi rivala kambenzini ungala Jesu ivi tulakwe yena tembisile ndinga kusi Yesu anaila Yesu anaila yela tembisile ndinga kusi Yesu anaina Jesu anaina yena tembisile ndinga kusi. Sejam bem-vindos mais uma vez a este programa A Hora Nazarena, e no dia de hoje nós temos aqui um convidado especial, vindo da província de Tete, o reverendo Albino Banda, que estará hoje conosco e nos dará a palavra de Deus. Sinta-se cumprimentado, pastor Banda. É um prazer e uma honra tê-lo nesta nossa casa da Hora Nazarena para nos apresentar a palavra de Deus. Não sei se gostaria de cumprimentar os nossos caros ouvintes em casa. Muito obrigado pela oportunidade e muito obrigado por este momento muito especial.
E, na verdade, gostaria de saudar a todos que nos assistem e que nos ouvem neste momento. Momento importante quando nós falamos acerca do reino de Deus. É um momento importante, é um momento ímpar. Claro. Só de referir, o nosso reverendo Albino Banda é coordenador da área 3, na província de Tete. Nossa igreja está dividida, nós aqui a liderança dividimos em 5 áreas e ele faz parte, coordena a área 3. Então acho que teve que vir até cá para que possa nos abrilhantar com a sua pregação. E hoje ele traz um tema muito importante, que é a sensibilidade da igreja para com o mundo perdido. Primeiro, pastor, gostaria de perguntar qual é a necessidade de abordar este assunto, por que a igreja tem que ser sensível ao mundo perdido? Nós vivemos um momento crucial. Vivemos num momento em que as notícias que aparecem em todos os lados são desastrosas. E é a razão que nós precisamos a igreja que é sensível a esta realidade, que é sensível nesses acontecimentos para poder fazer algo nestas situações. Nessas situações, claro. E como é que devemos entender essa sensibilidade da igreja? Bem, nós temos que entender de forma a darmos resposta. Porque se estas informações nos aparecem de várias formas, a melhor maneira de entender esta situação é darmos a resposta. A resposta, claro. E em que consiste, por exemplo, esta perdição? Porque aqui nós vemos a perdição do mundo. O que consiste essa perdição na Bíblia? O que a Bíblia diz sobre o mundo perdido? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ou longe estão da glória de Deus. Então, a missão da igreja é anunciar as boas novas, de modo que o mundo possa voltar ao seu Criador. Exato. E se estamos a falar do mundo perdido, e o pastor aqui falou de nós temos que dar uma resposta ao mundo. Quais são as respostas que nós temos que dar a este mundo perdido? O que nós devemos fazer em termos responder, neste caso, essas pessoas perdidas? Nós como igreja. Uma boa pergunta. Nós como igreja temos que ter respostas concretas, que é a pregação da palavra do Senhor. Nós temos que aproximar as pessoas perdidas, para darmos a oportunidade de poderem ouvir o que o Criador espera deles. Muito bem. E para a igreja em si, quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, e o corpo é a igreja de Cristo, esta mensagem, o que nos diz a nós como corpo de Cristo? Sermos sensíveis ao mundo, o que nos diz a nós? Nós como corpo devemos nos unir os esforços, as capacidades, os recursos para podermos dar resposta. Porque cada corpo tem, tem membros. Sim. Cada membro tem a sua função. Tem uma função. Então, nós como membro do corpo, cada um dê a função de acordo com o dom que tem. Então, se você usa o seu dom para esta missão, eu uso o meu dom, então nós como corpo vamos nos complementar em dar resposta
a este mundo Este perverso. mundo perdido. Muito bem. Muito obrigado, pastor, pelas essas respostas que nos traz. Neste momento, antes de ouvirmos o nosso pastor dar a sua pregação, vamos ter um momento de louvor. Hosiyanga ndivona amalwa anga ya hinkwaswo leswi endleke tinyeleti ku tindzakaliha ati ni matilo ka komba ka wena o moya wa ngavonga xikwembu o nkolo na Yehova o moya wa ngavonga xikwembu unkolo na Yehova kamakwati loko ndzi tsemaka hanya se ndzi twa swinyanyana swiyimba na ndzi vona ahansi le ka ntshava na ku tsutsuma na xiyamana o moya wa ngavonga xikwembu onkolo na Yehova o moya wa ngavonga xikwembu onkolo na Yehova o moya wa ngavonga xikwembu onkolo na Yehova o moya wa ngavonga xikwembu onkolo na Yehova. Saudações no nome precioso do nosso Senhor e Jesus Cristo. Este é o momento que o Senhor nos providenciou para podermos meditar na palavra do Senhor. E como já falamos, o nosso tema de hoje, precisamos uma igreja sensível ao mundo perdido. E vamos ler
em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Assim diz a palavra do Senhor. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a palavra do Senhor. Nós sabemos que agora estamos no momento em que estamos a celebrar Pentecostes. Estamos a celebrar o nascimento da Igreja de Cristo. Estamos a celebrar a vinda do Espírito Santo que capacitou a Igreja, que empoderou-se na Igreja, de modo que a Igreja possa fazer a sua missão. Com a promessa e o cumprimento do envio do Espírito Santo, no grandioso evento de Pentecostes, ocorre a identificação da Igreja com Jesus Cristo e desvela-se a sua própria identidade. O Espírito Santo não só opera na Igreja de Cristo, como também permanece nela e em seus discípulos. O Espírito não foi enviado depois de fazer o trabalho, voltou ao Pai, mas o Espírito ainda permanece no corpo de Cristo, permanece nos seus discípulos, de modo que a Igreja possa fazer melhor o seu trabalho. O mistério pascal de Cristo penetra em nossos corações pelo seu Espírito. Com a ressurreição de Cristo, é fundamento de Pentecostes. Assim, Pentecostes é a universalização da confissão e anúncio das boas novas de Cristo. O Espírito Santo veio ao mundo para poder capacitar a Igreja a cumprir com a sua missão, com aquela tarefa que ela foi incumbido pelo Mestre. A promessa que Jesus fizera aos seus discípulos de que não os deixará a sós, mas sim Ele podia enviar o Consolador, para que este Consolador pudesse os lembrar tudo aquilo que o Mestre deixou para com ele. Jesus, através do Espírito Santo, oferece equipamentos à sua igreja. O Evangelho de João, capítulo 20, versículos 18 a 23, destaca o itinerário da fé e da missão dos discípulos. O Senhor é reconhecido pelos seus discípulos e assim Ele lhes confia a missão. O Cristo que aparece aos discípulos é o mesmo Jesus que anunciou o reino. É o mesmo Cristo que foi pregado na cruz.
o Senhor ressuscitado. Ele é um ser real e inaugura para nós uma nova era. Uma nova era foi inaugurada na Igreja de Cristo. A aparição do Senhor supera todo o medo e torna possível a paz. A paz e a alegria são os dons do ressuscitado. A paz é o primeiro fruto do Espírito Santo e o sinal forte da vitória sobre o pecado e a morte. Depois de oferecer a paz, o Senhor ressuscitado doa o Espírito Santo com um sopro. Recebei o Espírito Santo. João 22. Com isso, os discípulos não só recebem o Espírito Santo, mas recebem de Jesus uma missão. Como o Pai me enviou, assim diz Jesus. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Portanto, o dom do Espírito e a missão de Jesus, da igreja, essas duas coisas são inseparáveis. Jesus envia os discípulos a todos os povos, até a extremidade da terra. A missão dos discípulos é a continuidade daquela que Jesus recebeu do Pai. Ela encontra sua raiz e seu modelo na própria missão de Cristo. É somente em comunhão com o Senhor e guiados pelo Espírito Santo, enviados para o mundo, para poder executar aquela missão que eles receberam de Jesus. Irmãos, o Pentecostes significa missão. Nós não fomos empoderados com o Espírito Santo para podermos dormir. A igreja deve anunciar as boas novas de Cristo. Nós existimos com o propósito de anunciar, de compartilhar o reino de Deus. Não podemos guardar para nós as palavras da vida eterna que recebemos no encontro com Jesus Cristo. A palavra que nós recebemos é para todo homem. Cada pessoa do nosso tempo tem necessidade deste anúncio. Ele precisa ouvir a palavra da salvação. Por isso, é necessário revigorar na igreja a consciência missionária, que sempre esteve presença nele, desde a sua origem. A igreja deve ser sensível ao clamor do mundo. Cada dia que passa, nós recebemos notícias más. E com estas notícias, nós percebemos que o mundo está enfermo.
O mundo precisa do Evangelho. O mundo precisa de ouvir a palavra de Deus. E quem poderá levar esta mensagem ao mundo? Sou eu e o irmão. Nós fomos chamados para podermos anunciar as boas novas de Cristo. Não tem nada a ver se você tem uma chamada específica de ser pastor. Você pode ser pastor, você pode ser membro na igreja, você pode ser líder na igreja. A nossa missão é de anunciarmos as boas novas do Cristo ressuscitado. Irmãos, se nós como a igreja não somos sensíveis no clamor do povo, no clamor do mundo, então nada estamos a fazer para este mundo. Quando pensamos por que a existência da igreja, logo nos vem no nosso pensamento a palavra de Pedro, que diz: a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Logo na primeira frase, diz o propósito de Deus para nós, que significa, quando um propósito significa uma finalidade, objetivo, razão de existir. Alguém podia dizer, ou podia perguntar, por que Deus nos salva e logo nos envia para testemunhar aos outros? A Bíblia diz que Ele nos salvou para sermos uma nação santa, para sermos um povo de propriedade exclusiva, ou seja, ministros ou embaixadores do seu reino. Ele nos envia para podermos alcançar os outros. Ele nos chama para podermos propagar o seu reino. Nós temos este privilégio de sermos mensageiros de Deus, representantes do seu reino. Nós somos a expressão do amor de Deus. Quando uma igreja não tem nenhum plano missionário, podemos entender que esta igreja já deixou de ser o sal do mundo. Missões é a expressão do amor de Deus. A essência de Deus é o amor. O amor é o ato que deve manifestar no seu povo. E Ele deu a sua vida por causa do amor. O amor move os nossos corações pelos outros, através de atos concretos e interesses genuínos. A igreja, a palavra diz que nós somos o povo escolhido de Deus para podermos proclamar as boas novas. Irmãos, estamos
no século XXI. E neste século, nós temos a oportunidade de anunciarmos a palavra do Senhor. Quando amamos uns aos outros, isso transborda para o mundo perdido. Quem não está se esforçando para ganhar outros, está desobedecendo a mensagem de Deus. A alegria de Deus é receber um pecador que se arrepende. O inferno ferve e o nome e a glória de Deus é manifestada. Arrependa-se do seu coração frio, sua falta de interesse, e vá aos pés do Salvador para poder pedir: Deus, ajuda-me a ser sensível à sua missão. Quem não frutifica, não permanece na videira. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Caros irmãos, vamos nos entregar ao Senhor. Vamos ser sensíveis à sua chamada a este mundo perverso. Que Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Zikomo Kwambire Abusa Banda pela esta pregação que nos deu no dia de hoje. Que nós, como é corpo de Cristo, que como igreja possamos nos tornar mais sensíveis para o clamor do mundo. E que Deus vos abençoe. Oremos. Bendito nosso Pai, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de amor, de misericórdia. Muito obrigado, Senhor Deus, porque chamou-me. Muito obrigado, nosso Deus, porque chamou-nos para esta grande seara, onde Deus abandonaste o seu trono por causa do amor, de modo que eu possa ser chamado o seu filho, de modo que nós possamos ser chamados filhos de Deus. Ó Deus, usa-nos para podermos proclamar a mensagem de salvação que o Senhor deixou nas nossas mãos. Ó Deus, faça com que possamos ser sensíveis ao clamor do seu povo. Deus, usa a sua igreja para ser a resposta daquilo que estamos ouvindo cada dia e cada momento. Inspira-nos, Senhor, e guarda-nos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.